Os queridos me xingaram tanto na internet que eu resolvi devolver, mas de uma forma diferente. Não vou xingar ninguém, mas vou contar alguns segredinhos sujos que os pedreiros fazem quando fecham direto com o contratante, sem a supervisão de um engenheiro. Fala, minha Nossa Senhora! Quando o pedreiro ele fecha direto com você, ele te dá geralmente duas opções, ou na empreitada ou na diária, certo? Então de cara eu já vou te dizer o seguinte: sempre que você puder, prefira a empreitada. Não é sempre que a empreitada é o melhor negócio, mas geralmente é. Por que eu estou falando isso? Porque na diária tem aquele cara que ele é malandro, ele vai tender a fazer render um serviço, tipo esse meme aqui. Olha aí, ó, a obra concluída já, e o pedreiro passou 15 dias, mas agora terminou, né? Compromisso demais. Mas veio da onde? Do Ceará pra fazer esse serviço. Olha, o Ceará aí botou, foi tocando aí nessa parede, né, Jaque? Lógico, isso é uma brincadeira, tem sempre outros motivos. Acontece também, o cara se apaixonou pela menina, mas geralmente não é esse o motivo pelo atraso. O que é que você precisa? Você precisa fazer o cálculo de qual o valor da diária desse pedreiro. O pedreiro está te cobrando aí R$150 na diária, um exemplo. Então você vai perguntar a ele quanto é que ele faz na empreitada. Geralmente você vai ver que ali os valores são próximos, são parecidos. Ele vai tender a colocar um valor que compense mais para ele, tá? Você precisa fazer essa conta e verificar se o valor que ele está te cobrando na empreitada é correspondente ao prazo que ele vai usar para fazer o serviço, que ele está te dizendo que vai gastar para fazer o serviço em diária, tá? Então, vamos dar um exemplo. Se ele está te cobrando R$500 para fazer um serviço com duração de 3 dias, na diária, se ele te cobrar R$150 na diária, a mesma duração de 3 dias, você vai gastar com ele R$450. Então é um caso desse que talvez compense. Mas repare bem, o que ele não vai te falar é que na empreitada ele não vai parar para tomar um cafezinho, ele não vai ficar enrolando, ele vai beber água correndo, ele vai fazer tudo correndo, porque a ideia dele é terminar logo aquele serviço para ficar livre e procurar um outro serviço. E assim ele consegue ganhar mais, tá? Segundo segredinho sujo dos pedreiros: como saber se o pedreiro tá te enrolando ou não? O que é que acontece? Nem todos os serviços a gente tem essa possibilidade de encontrar pronto. Mas assim, isso serve não só para pedreiro, tá? Serve para diversas profissionais que executam diretamente o serviço. Quase todos eles você pode fazer o seguinte: você vai no Google, vamos aqui no Google, você vai digitar assim: índice de produtividade de pedreiro na alvenaria. Olha a mágica aí. O Google está dizendo aqui que uma produtividade média pode ser de cerca de 15 metros quadrados por dia por pedreiro. Ou seja, aqui eu posso variar os serviços. Reboco, 33 metros quadrados por dia no reboco, tá? Essa informação, presta atenção, essa informação ela pode vir aqui tanto em metro quadrado por dia, quanto hora homem por metro quadrado. O que significa isso? Está aqui, ó, HH por metro quadrado. O que é que significa isso, engenheiro? Em metro quadrado por dia, eu sei que um pedreiro vai produzir, em média, 33 metros quadrados em um dia de trabalho, tá? Em torno de 8 a 9 horas. Estou falando horas trabalhadas, tá? E esse outro índice, hora homem, que é esse HH/M2, hora homem por metro quadrado, esse outro índice significa que um pedreiro ele vai fazer 1 metro quadrado entre 0,36 e 0,52 horas de trabalho, tá? Ou seja, se ele trabalhar aqui 8 horas,
Então vamos lá, 8 dividido por 0,36 horas homem. Ele vai fazer aqui 22,22 metros quadrados em 8 horas trabalhadas. Então está um pouco abaixo ali da outra, mas isso aqui é uma faixa, tá? Com essa faixa, ele está te dando um parâmetro. Se o cara está produzindo 15 metros quadrados no dia, está errado, algo de errado está acontecendo. Aí vamos lá, eu estou falando isso, você vai chegar amanhã, vai ver que seu pedreiro produziu 10 metros quadrados no dia e vai brigar com o cara. Não, não é isso, né? Existem casos e casos. Da mesma forma como você precisa de um projeto para cada obra, você precisa entender o que é que está sendo feito de serviço. Às vezes tem muito arestamento, às vezes o pedreiro precisa estar montando andaime, desmontando. Então é normal que com casos específicos aconteçam variações, né? O que não é normal é o cara tá fazendo o reboco ali, é um muro, e ele produzir menos do que isso. Aí é inaceitável, né? Muito cuidado nessa questão. Estou passando aqui, fiz a brincadeira no começo do vídeo. A minha intenção não é colocar pedreiro contra o contratante, contra o engenheiro, não é isso. Cada mão de obra tem seu valor, mas é te fazer entender como é calculado a produtividade, como é planejada uma obra. Então cada situação vai exigir um índice de produtividade, cada situação vai precisar de uma análise, né, de um dimensionamento de equipe. Então assim, a gente fez essa conta aqui, o pedreiro faz 30 metros quadrados aqui no dia, tá? Eu tenho 100 metros quadrados e tenho um dia para executar. Um pedreiro vai fazer 30 no dia, 33 no máximo. Então, engenheiro, como é que faz se o pedreiro não dá conta? Você coloca 3 pedreiros, acerta com eles um valor por fora, eles vão, ao invés de fazer 30, eles vão fazer 33 e um chorinho. Eu estou te ensinando como é feito esse cálculo, como se faz o planejamento, esse tipo de coisa. A minha intenção não é fazer você brigar com seu pedreiro, até porque hoje em dia pedreiro é uma mão de obra que está escassa. Pedreiro, eletricista, os oficiais, né, são conhecidos, os profissionais, tá? Então estão cada vez mais difíceis, inclusive. Servente já está acontecendo até um movimento de uma certa dificuldade de achar um bom servente. Inclusive, falando em servente, às vezes o pedreiro quer trabalhar sozinho com o servente. Depende também se ele está em cima de um andame, o servente tem que estar subindo e descendo. Ok, mas em obras, o número de ajudante por profissional é 0,5 no caso de pedreiro. O que é que isso quer dizer? Que um ajudante ele abastece 2 pedreiros. Um pedreiro ele tem que pagar a diária dele, metade de um ajudante e ainda dá um lucro para a empresa todo dia. Então é assim que funciona. Não estou falando aqui que é certo, que é errado, estou falando que é assim que é calculado, tá? São 2 pedreiros para um servente. Então se você tem ali, está fazendo uma alvenaria, está baixo, tem um servente, o cara joga duro, o cara é correria, ele vai chegar, vai botar bloco logo, vai rodar massa, vai botar massa. Você vai conseguir ter uma produtividade bem interessante com essa equipe, tá? Então isso a gente chama de uma equipe, tá? 2 pedreiros, um servente, fechou uma equipe. Se precisar fazer qualquer outra coisa, se você tiver a opção, opte por montar uma nova equipe, ao invés de mexer nessa equipe e dividir, botar um pedreiro lá, outro cá, e o servente para estar para lá e para cá feito doido, não dá certo. Assim você vai acabar perdendo produtividade, na verdade. Pode dar certo? Pode, depende do tamanho, da distância, de como está distribuída seus insumos, seus materiais. Então tudo isso vai variar a produtividade. Mas dessa mesma forma que eu te mostrei, você pode descobrir, por exemplo, quantos quilos de aço um armador vai conseguir dobrar e amarrar por dia, quantos metros quadrados de parede o pintor consegue emassar, consegue pintar, enfim. É uma métrica de produtividade de mão de obra. Vai achar para todos os serviços, para todas as... Não vai achar para todos os serviços. Inclusive é uma grande dificuldade em obra. Tem serviço que você simplesmente não tem parâmetro. Como é que você cria um parâmetro? Você executa guarda aquela informação. O cara começou dia 10, acabou dia 12, fez X metros quadrados. Bacana.
calculo o índice de produtividade dele. Numa próxima vez, eu tenho um parâmetro. Aquilo está certo 100%? Não. Vai me servir de base para uma nova etapa, para um novo ciclo, para uma nova obra. Então é assim que funciona, tá? E aí, quanto mais obras você tem de dados, mais informações você tem, mais real vai ficando o seu índice de produtividade. Alguns serviços você vai ver que você consegue melhorar o índice de produtividade, você faz acima. Outros você vê que não tem jeito, e aí você precisa aceitar e redimensionar e diminuir esse índice mesmo, não tem o que fazer, acontece. Isso vai servir para você orçar sua obra com uma assertividade maior, vai servir para você planejar sua obra um pouco mais realista, né? Então é para isso que serve essa informação, tá? Não é para você brigar com o pedreiro, bater nele e jogar ele de cima do andaime. E, lógico, a gente precisa chamar a tua atenção antes de iniciar o vídeo, então a gente acaba falando algumas coisas que nem sempre condizem com a real intenção. A minha intenção é te informar, te fazer não perder dinheiro, fazer com que você aprenda a negociar melhor com a equipe, fazer com que você economize o recurso que é escasso, que é o dinheiro, e o tempo também é um transtorno. Todo mundo tem uma experiência negativa com obra, e quem é da área também tem experiência negativa com obra, talvez em uma quantidade maior do que quem não é da área, mas é uma informação. Então fica aqui a informação para você. Da próxima vez não seja enrolado por qualquer que seja o profissional. Da próxima vez tenha a noção de quanto tempo o trabalho vai durar e o verdadeiro custo daquilo. Então tá dada a informação. Se você entendeu e gostou, já segue a gente, já curte e compartilha com quem está construindo, quem está tendo essa experiência agora, quem foi enrolado por um profissional. Valeu, até o próximo vídeo.